Então, vamos começar o tempo aqui, o nosso round 3, né, do nosso Legacy de hoje. Daniel com Jeskai Control versus Marco Moreira de Sneak em Show. O pessoal tinha pedido aí para ver essa match, acabou que às vezes as coisas se alinham e a gente vê a match que a gente quer. Vamos ver como é que vai ser essa match. Tem bastante atrito, mas Sneak Show consegue jogar lento quando ele precisa, né? Então tem essa parte também. Espero ver alguma alter de minha nessa partida. Veremos. Tomara que tenha alguma muito legal. Pessoal do YouTube, o Dá sabe se vai ter Last Chance na sexta antes da final Standard em São Paulo? Não. Tem outras lojas. A Monte deve fazer. Muito difícil classificar? Não, você é um ótimo jogador, você consegue. Seria uma versão mais jovem do Rudá? Não, é que todo cara loiro de óculos barbudo é igual. Já viu Vikings? É eu em várias versões. Cara, Vagal foi buscar uma longe ali. Sabe, é o famoso representatividade importa? Sim, eu sou a prova, eu me vejo em todos os lugares. Às vezes eu nem preciso pensar, putz, como é que eu fico com um corte de cabelo? Eu só coloco qualquer mídia e vai aparecer alguém parecido comigo que eu vou olhar e falar, ah, então fica assim. Bacana. Ou não gostei. O bom é que é uma memória de 14 anos atrás. Eu passando, que eu falei, então, o Zinkin Show ele vai ficar setando o jogo. E nisso, às vezes, ele consegue setar um jogo até melhor que o do Daniel, especialmente quando a gente fala do G1, onde é para o Daniel ter mais, né, cartas mortas, por assim dizer. Ele precisa resolver basicamente uma mágica. No final, é isso aí mesmo. Então, ele tem muito tempo. Flipa, né, a Tamil, ok, temos um clock, por assim dizer. Mas ele tem muito tempo para combate, tem muito tempo para preparar a mão toda, então dá para ficar tentando vários turnos seguidos, né, até não ter resposta. E que nem eu falei, tá no G1, Daniel pode ter, uma espada em arados que não vai ser tão boa e por aí vai. Deve estar usando Flow State? Provável, deixa eu confirmar aqui. Tá, 4 Flow State. E aí tem 2 Lauren. Exatamente. O bom, eu gosto quando acontece isso. A gente vem com o entrevistado prepara o próximo jogo pra gente. Marco pensando se vai forçar ou não. 4 manas vai pro sneak attack. O famoso chamou o contato, contato veio. Ou não veio, né? Vamos ver. Não veio.
E agora tem sneak attack aí, então agora qualquer payoff é diversão garantida pra criançada. Pensa bastante, Daniel, porque payoff é a tracha da galera? Tem a tracha da galera e tem Enraku de Aeon Tormes, né? Só os greatest hits. Cada um tem o Pedro Raul que merece, basicamente. Pensa bastante aqui o Daniel, porque é complicado, né? Tipo, você tem que achar um caminho num jogo que tá estranho. Pô, já tem um sneak aqui, então, pô, eu tenho como resolver isso e tal. Porque aquela coisa, às vezes o sneak tem um monte de ameaça, ele só força e fala isso aí. Se o Marco tá usando o terreno, já confirmo pra você, Pagal. Peraí. Não. Nenhum momento da 75 ele tá usando esse terreno. Assim, quando saiu era o Attack, viu? Vou te mandar a real. Hoje ficou algo bem mais raro, talvez seja a palavra. Não é tão comum assim. Então, não, essa lista tá sem Ralph Mike, tá só a Trash em Haku. Storm. Em resposta, vai tentar atrapalhar. Pô, se o cara já não tá com o payoff, vamos tornar a vida dele um pouco mais difícil. É a melhor lógica. É, cara, pô, Stock Up é uma baita de uma cara. A cara do Daniel é muito boa, velho. Né, descobrindo o rosto assim, eu não quero nem ver o que vai acontecer aqui. Mas uma pétala. Ah, e aí? E nada. Que loucura. Aí é complicado. Cara, é muito complicado isso, tipo.
Que é que nem, tipo, show and tell. Ah, resolveu. Nada, vai. É uma versão disso. Tipo, o Daniel pode apostar esse plano de eu vou cortar as trip dele, ele que compra naturalmente. É um plano. Tá, se é melhor interagir com o Flow State ou com as duas cartas que ele pode trazer? Depende, viu? Depende muito. Então, pro Marco nessa situação, eu acho que é melhor esperar. Tipo, eu acho que vale a pena ele brigar por um Stock Up, por exemplo. Sabe? Quando ele for fazer um Stock Up, que pode ser a carta que resolvida ganha tudo para ele. O Daniel é muito difícil, ele tem que brigar por quase todas as cantrips que estiverem do outro lado. E nesse meio tempo ainda, né, tentar fazer essa Tamil trabalhar. Porque é meio que a maneira dele ficar um pouco mais seguro. Pode se ele achar alguma maneira de fazer um clock mais real tal, aí é um game interessante. Fazer sneak passar é doideira, é. Mas assim, por exemplo, nesse Flow State, não. Se eu sou o Marco, eu não brigo por isso. Eu guardo minhas flows pra quando eu achar alguma coisa muito boa. E é muito bizarro, né? Porque ele pode achar naturalmente um Enraku e tudo isso em vão. Uma tracha. Especialmente em Enraku, assim, faz plau, limpa a mesa, dane-se, vou ganhar esse jogo. Vai ser bizarro, tipo, sneak, ok. Acontece nada. Stock up, ok. Acontece nada. Mas assim, eu acho que o Marco tinha que fazer aquilo lá mesmo. Você vai forçando algumas plays e às vezes você ganha porque tem muitas ameaças. Mas é um jogo bem difícil pro Daniel. Bem difícil. Tivemos ali uma pequena aparição. O Daniel vai voltar pra mão. Agora tem que brigar mesmo. Prismar e Charme fazendo uma aparição aqui, ó. Perguntaram de outras cartas. Prismar e Charme. Um Force of Will. Agora tem que brigar mesmo. Acho que ele tá fazendo upkeep, né? Pô, nesse um ano narrando esse Legacy, teve uma coisa que eu falei, foi de carta T2, viu? Ó, deixa eu stock up, meio que tem que brigar tudo de novo. Ok, eu posso perder essa batalha. Ver se ele acha alguma coisa. Várias coisinhas ali, mas eu não consegui ver se tinha um payoff ali no meio. Pô, de novo. Aí é complicated.
Ok. Aí tem uma tracha ali. Ok. Dá pra fazer, tipo. E eu acho que é isso que o Marco tá pensando. Pô, se eu vou querer ir pra linha do Sneak. Se eu vou do. Não, vou de Show Intel mesmo. Show Intel. Agora é pra brigar mesmo. E sabendo que tem a tracha no meio dessa brincadeira. Pô, vale muito a pena brigar, porque em tese você vai repor seu recurso. Lá vamos nós. Padeirados. É. Você precisa brigar por isso. Porque o que você quer é o valor, né? Você não quer necessariamente o corpão. Mas falou, não, vamos brigar assim. Então meio que tem como fazer tudo de novo. Rapaz. Tá, em Haku deixou a conta um pouco mais divertida. Deu certo. Realmente vai ganhar uma linha. Porque tem Mata Mil pra dar menos, né? Nessa briga toda. Mas assim, eu não teria brigado. Eu realmente não teria brigado, tá ligado? Tipo, pra mim é acumular recursos, fazer tudo de novo. E em Haku que é a grande jogada, porque daí é tanto faz. Pra mim eu tô fazendo uma grande Sphinx Revelation. Por acaso ela tem pernas. Asas, pernas, braços, cabeças que destroem coisas. Um ódio do universo. Tem tudo a carta. Mas esse acúmulo de recursos é espetacular na match. Estão confirmando alguma coisa ali? Então, assim, né? O Daniel resolve essa tracha fácil, beleza, bacana. Só que a volta é bomba e ele sabe disso. Eu acho que isso que preocupa muito. Vai pra Lorry Village, interessante. Strauss, que é interessante, né? Você pode achar mais respostas para poder brigar no próximo turno. Porque assim, a partir do momento que o Daniel deu aquele bounce, o jogo tá um pouco mais de boa. Mas ele tem que responder, né? O próximo show and tell. Obrigatoriamente. Dá espadarados. Eu sou o Marco, eu não entro nessa briga.
Pode exilar, viu? Isso faz alguma diferença, mas pode exilar. Vamos estar deixando. Fique ataque. E resolver aqui. Esse terreno resolveu. Tem que sacrificar o outro, ok. Estamos sendo precisos. Atrás tinha que estar no cemitério, mas tudo bem. Quer dizer, tinha que estar no exílio, mas tudo bem. Eu vi que o Marco tem outra tracha na mão. Mas se tiver com o Enraku, e tem, então vai pra tracha, aí vai pra Enraku, e aí abraço. Aí finalizar mesmo, com gosto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pega 3 tipos só. Pegar um terreno, pegar um feitiço. Eu ia falar, coitado do Brainstorm. Ticou pra titio. Vai estourar. Enraku. E aí é aquela. Plau. 3, 4, 5, 6. Vai ter que dar bloco, então perde teoricamente 7, ganha 7. O Marco, Daniel toma, sacrifica as 2 cartas, Enraku vai pro cemitério, aquela trash que devia ter exilado agora ficou relevante. Oh, glória. Ao menos que ele esqueça o trigger de Enraku. Não. É dane-se. Vai pro Ponder. Terceira rodada, quinta-feira, perto do feriado. Às vezes tem dessas. Ah, Rodrigo, eu falei que não é na sexta-feira no evento, são em outros lugares, a Monte provavelmente vai fazer, e sim, eu acho que você classifica. Vai pagar uma mana, a tracha de novo, que não é letal, diga de passagem, mas compra um monte de carta, então pode achar em Haku. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem Haku. Acho que é isso que o Daniel tá vendo. Tipo, isso daí é em Haku? Sim. Tá beleza. Então pegue em Haku, faça em Haku, ataque com em Haku. E toda aquela brincadeira que a gente tá tão acostumado. Então há Caracas ali na mesa. Vai ter que dar Caracas em Haku antes. Não tem a segunda vermelha, bate 7. Vai pra 2, mas no próximo turno dá pra fazer em Haku. Caracas volta, faz de novo, bate. Então tá muito perto de achar o letal aqui, o Marco.
Isso porque tem bocejo, mas lá na frente dá pra acertar bocejo também, tirar essa caracas da brincadeira. Né? Deu descarte por hand size, né? Por tamanho da mão. Mas assim, tem duas fontes vermelhas, significa que a vida do Daniel tá bem tranquila. Quer dizer, que a vida do Marco tá bem tranquila. Do Daniel, com certeza, não está. Isso porque o Marco ainda tem essa opção, né? De bocejo e tal. De fazer fat, estourar, pegar uma fonte UG, destruir Caracas. Então tem muita linha. Fat vai estourar. Buscou uma dual. Dá pra mandar ver bocejo. Daniel corretamente, né, adicionando uma mana ali. Só pegar um terreno que tem um tipo básico, Daniel. Fazer em Haku. Vai para o combate. Tem que ter uma coisa muito legal aqui para isso não ser letal, viu? E aparentemente não tinha. Então, 1-0 pro Marco. Um jogo que, assim, em tese se definiu rápido, mas não, né? Porque não fechava o jogo, né? 1-0 para o Marco. Que nem a gente falou, né? Não tinha pressão, ele tem tempo de setar a mão. Ele ainda conseguiu achar algumas coisas interessantes muito cedo. Então, tudo isso faz diferença, Marco Moreira. 1-0. Deixa eu ver se a gente tem alguns outros resultados. As 4 primeiras mesas ainda estão jogando. Na mesa 5, o Cauê está de Reanimator ganhando PJ, 2-0 pro Cauê. Na mesa 6, o nosso Pitbull, Rafael Viana, ganhou de 2-0 do Prefeito. Na mesa 7 ainda estão jogando Brian de Delver versus o Ale dos Goblins de Goblins. Na mesa 8, o Emano ganhou de 2-0 do Felipe Pavan, né? Uma partida de Painter contra Delver. Na mesa 9, o Mendes ganhou do Felipe Jacob. 2-0, mas ainda temos muitos jogos acontecendo. Falando sobre planos de side. Por parte do Marco, ele tem Carpete de Flores, muito bom nessa match. Graph Digger's Cage, Hexing Skelcher. Hexing Skelcher é muito bom. Tem a Braid, que pode ser uma resposta interessante dependendo do que vier pelo lado do Daniel. Bocejo, já mostrou que é interessante também, dá pra trocar um terreno ali por Bocejo. Brotherhood's End, Consign to Memory, Disruptor Flute e Ravenous Trap. Então, principalmente as cartas que não deixam o Daniel sentar numa pilha de counters, parece muito bom. O trolê do Goblin jogando Goblins. Não, eu ouço isso também. Tipo, eu entendo quando eu falo que. Eu entendo como soa. Ai, ai, ai. Pelo lado do Daniel, ele tem Consign to Memory. Às vezes pode ser legal para cortar trigger. Para o Blast é bom. A Hydroblast pode ser legal também. Plus Storm, Force of Negation, Prismari Charm. Prismari Charm foi muito bem. Ruination, esse Ruination é criminoso, viu? Já vi o Daniel fazer outras vezes, é criminoso. Surgical Extraction, às vezes para em Haku pode ser legal. Triumph of Santa Catarina, não é para essa match, mas é uma bela carta. E Wrath of the Skies. Então, pelo lado do Daniel, ele pode só ficar mais eficiente na mana dele.
Encontrei aqui, aparentemente terão 16 pessoas na sexta valendo vaga pro primeiro, não tem preço ainda, mas será no mesmo local. Ah, vai ter? Vai ter, ai. Não, você não tá vindo do regional? Ah, tá, você tá falando do regional, achei que você tá falando do CLM. Tem. É chato de classificar, é chato. Achei que você tá falando de outro evento, Rodrigo, desculpa. Mas é chato sim. Te desejo muito boa sorte. Foi mal, Rodrigo. Eu fiquei confuso. Achei que você tá falando de CLM por algum motivo. Vamos preparar nossos Keeps e Mulligans para o segundo jogo. E aí, Lepai, como é que você tá, meu querido? Enquanto o nosso Daniel manda Manatamil. Então, não, no do regional tem, sim, Rodrigo. Tanto, tem muito cara bom que só não joga durante a season. Mas eu acredito em você, cara, vai dar bom sim. Muito azar, como sempre, é complicado, tem que estar vendo esse muito azar. Why not Pink Twice? Não era você que, pô, não compra carta porque ela vai ser banida e tal? Enquanto que a gente tá vendo aqui o Marco respeitando muito essa Tamil. Mana Tamil ou Mana Tamayo? Ou Mana Lacaio? O que é pior tomar? Com certeza Mana Tamil. Com certeza. O potencial da play é muito maior. Mana Lacaio tem várias maneiras de contornar. Fora que deck de Tamil protege bem Tamil. Deck de Lacaio não protege Lacaio. Três manas, Stock Up. Pô, essa jogada até hoje eu acho espetacular, velho. Quando os caras mandam esse Stock Up no segundo turno, aí eu lembro de Flow State e eu posso também brincar disso. Então, isso que é o complicado, Rodrigo. Isso que é o complicado. O resto da piada é com o Thanos. Mas assim, agora é um pouco mais tranquilo, né? O Daniel tem alguma pressão, tá? Os counters ficam melhores. Então, dá uma melhorada nesse sentido. E é complicado, né? Isso daí, por exemplo, você tem que deixar a espada em arados, porque, pô, também não pode deixar as coisas livres, né? Ainda mais que o Marco sobe Goblin, mas ao mesmo tempo, tipo, não impede o combo, sabe? Esse Jeskai, se ele tem back to basic, já vejo pra você. Tem um back to basic só. Esse aqui é not so basic mesmo. Então,
Tipo, o Back to Basics ainda te dá algumas partes injustas, especialmente contra Eldrazi decks e alguns decks de Tomb, né, de Ancient Tomb. Mas eu acho que é bem mais específico nessa lista. Essa lista do Daniel eu gostei bastante. Contra Delver é muito bom, tem uma Ilha Dextom também. É que o Delver, no caso, quando você faz 3 manas e ele tem mesa, você não está num espaço muito bom. O Marco tá adicionando manas aqui. Sacrifica ela. O ponto é quando não tem pressão. Aí o Back to Basics é legal. E Sneak Attack. O Daniel tem como comprado as cartas a mais. Então ele tem como brigar essa match. Spell Pierce. Pô, isso aqui é Magic como o Ricardo Gatinho queria, viu? Spell Pierce. Spell. Pelo menos tem uma pétala e esse Sneak não liga agora. Força de negação no véu. Véu teria que ser exilado. Tudo bem. Estamos no nosso dia mais preciso. Mas assim, agora forçou muita coisa e não se pagou. Quando acontece isso, é preocupante pro combo. Vai bater, vai fazer outra. Pode até flipar essa Tamil agora. Não sei quanto que o Daniel tá valorizando isso. Topo, aí tem como comprar. Tem isso também, Flow State voltou, né? Sanctuary. E Sanctuary é uma baita de uma carta. Ô, cartinha errada. Deixa eu... E se a minha Fatland quem tripar? E agora, ó, fiz um monte de coisa e tal. Marco vai lá, brainstorm. Porque esse tempo de carregando, agora pode ser um pouco demais. Foi agora podendo dar, por exemplo, um menos da Tamil, pega mais um counter. Dá pra ir pra uma posição mais legal. O ideal pro Daniel seria alguma coisa que evite o combo de acontecer. Não só os counters, porque os counters, o Marco pode ficar enrolando, daí ele faz o Goblin entra, você encaixa uma spell e, né? Aquela alegria toda que a gente conhece.
Por sinal pro Marco, quando ele vê a Tamil só subindo, ele fala, isso aqui tá... A mão do meu oponente deve estar uma delícia. Ah, mais um turno de desenvolvimento. Isso é muito bom pro Daniel, cara. Porque ele basicamente, tipo, ele fica acumulando. Mas, ó, tem um Goblin agora. Se ele não tiver resposta pro Goblin, fica complicado. Mas tem um espada em arados ali, né? Se o Marco só soltar o Goblin e falar, vai, essa Tamil vai pra menos, pega espada em arados. Problemas resolvidos. Mas o ponto é assim, turnos que o Marco dê pro Daniel agora são preocupantes. De novo. Cada se o Marco consegue proteger. Para 2 de vida, vai fazer show and tell. Show and tell. Daniel vai tentar espada em arados. Marco falou, paga 2 aí. Mas vamos exilar as coisas aí, moçada. Tem exílio, mó legal. Para além disso, força de negação. Agora exilamos. Zona proibida. Pior que tem um amigo que ele tem uma teoria de que tem que existir múltiplos exílios. Porque muita coisa vai pro exílio hoje em dia. E você tem que ficar mexendo, né? Teoricamente, por exemplo, quando você dá um Oblivion Ring, alguma coisa vai pra uma aventura, tem um plot, toma uma espada e arados, tudo vai pro mesmo lugar. Só que a gente meio que deixa separadas as cartas. Então teria que existir o Exílio 2. Adoro essa teoria. Cara, mas a falta de clock faz uma falta, viu, velho? Sabe, se tem um clock nesse jogo, esse jogo já tinha acabado, cara. Pra você ter ideia, se tem uma Darcy nesse jogo, esse jogo já tinha acabado. É aquela coisa, né? Não tem uma pressão finalizando o jogo, mas tem uma pressão da Tamil, tem uma pressão do Card Vantage, então acaba tendo isso. O problema é que o tempo está acabando, então esse jogo pode muito bem terminar em empate. Marca ele achar mais terrenos aqui, claramente. Tamil pode estourar. Com a Tamil estourando é muito difícil você ganhar em termos de Card Vantage, tempo advantage, etc. Né? Dado que é um formato que tem free spell, é muito difícil. E aí, provavelmente, o Daniel vai achar um jeito de fechar esse jogo. Se ele tá ganhando só de Orlingas, salvo engano, não.
Não, ele tem 2 Monastery Mentor, 2 Snapcasters. Tudo bem que tá no Poseid, mas ele tem isso e Aerlingus. Mas estourando a Tamil, eu acho que ele acha. Tomou mais 2. Show Intel. Snapcaster, ó, falando nele. E esse daí é antigamente Snapbolt. Só pra aqueles pegarem essa tech. Spelpers. Tipo, o Marco tá fazendo quase que uma spell por turno, assim, tá ligado? Tipo, a vantagem tá muito grande pro Daniel. Tipo, estourar Tamil, comprar tudo. Lembrar de flipar outra Tamil, mas acho que o Daniel vai lembrar disso. Né? Como ele fez na ordem bonitinha, ele deve estar lembrando disso. Então, o Mentor aqui finaliza o jogo bem rápido. Esse é uma parada da hora dele, assim. Ele realmente finaliza o jogo rápido. Rapaz, não é que esse time vai abrir 9 pontos na Libertadores mesmo? Sem o Murphys. Ia acabar empatado, é. O Marco até consegue, mas, tipo, se a gente entrar em 5 turnos, pô, é difícil. Tem que vir muito explosão e o forte é justamente não precisar da explosão. Monastery Mentor, acho que aqui, pra ganhar tempo, se eu sou o Marco, aqui eu concedia. Falava, beleza, aqui eu não ganho mais, meu oponente tem um monte de carta na mão, ele tem uma maneira de finalizar esse jogo real, bora. Ao menos que ele queira muito empate. Aí, beleza, aí senta lá e fica esperando perder o jogo. Se entrar em 5 turnos, ele é o turno 1. E é isso. Só que daí pro Daniel, é claro, a estratégia é simples. Ele pode equipar sem terreno. Ele pode falar, se eu equipar uma mão que tem 3 force e 3 pitch, beleza, equipe, vai lá. Se você não fizer Goblin lá na 2, eu consigo ganhar esse jogo. Quer dizer, eu consigo não perder esse jogo. Outro Mentor, pô, agora finaliza muito legal o jogo. Parece que o time morreu no segundo tempo. Ou precisou fazer muita coisa, né? Eu preciso ver depois os melhores momentos, mas... Às vezes você baixa a intensidade porque o adversário já tá, tipo, só não quer perder muito. Sei lá. Depois eu vejo. Mas parece que o primeiro tempo foi bem intenso. O brainstorm e tal. É isso, o Marco tá claramente nesse modo assim, cara. Quem quer ganhar o jogo é você, vai lá. G1 foi muito longo. Acho que de forma desnecessária. Se fosse listar os 3 decks piores de se enfrentar na situação do Ultra Late Game, quais seriam? Cara, no geral, são decks de, tipo, snowball total, assim. Sabe? Então, tipo, Forge é um deck muito difícil. Sky Control é muito difícil. Tem vários Tomb decks também, assim, são muito chatos, sabe? Porque você não tem mais o que fazer. Tem uma hora que não tem mais. São decks que tem muito card advantage, muito tempo advantage. Então, tipo, o oponente tem 10 manas e tá usando ativamente as 10 manas, sabe? É muito difícil você tá nesse jogo de forma
tranquila. E o Marco tá nisso, tipo, eles vão entrar em 5 turnos. Acho que é isso que o Marco tá falando. Tipo, eles vão entrar em 5 turnos, bobear no turno do Daniel. Então eles vão começar no turno 2. Com o Marco. 2, 3, 4, 5. O Marco não chega a ter 3 turnos, teoricamente. Ele pode fazer show and tell. Ele tem que fazer show and tell, sneak, 2 petal, 2 kill em Haku e mais alguma coisa. O ponto é, o Daniel tem que fechar esse jogo, né? Pra gente ficar em 1 a 1. Aí tem o Erlingas, que tanto faz, tanto fez. Se eles vão querer jogar esses outros games, eu já não sei. Mas seria hilário. Mas é isso, tipo, aqui a gente consegue fechar esta partida.